Queridos, graça e paz, boa noite, bom estar aqui nessa quarta-feira. Ameaçou a chuva o dia todo, mas a chuva não veio, mas Deus é bom. Hoje é o nosso 8º estudo sobre como anda a sua família. 8º estudo, passa rápido, né? Quase 2 meses já que nós começamos a estudar sobre família, às quartas-feiras, e na semana passada a diaconisa Denise falou sobre a infância das crianças que chegam à família. E hoje a gente vai falar um pouquinho além, das crianças ali no período pré-adolescência. Vamos meditar acerca da criação, da educação, dos conselhos que uma família, uma mãe, um pai, e os cuidados que devem ter com essa faixa etária. Embora eu sempre ressalvo que ainda não tenho filho, a palavra do Senhor sempre tem instrução e informação para que a gente saiba como lidar com as crianças em todo o tempo, porque a palavra de Deus é o nosso manual de regra de fé e prática, e nele nós devemos guiar toda a nossa vida. Então vamos ler de novo. A gente já leu esse texto, bota aí para mim, Lana. 1 Samuel capítulo 1, 24 a 28, é o texto de Ana, e novamente nós vamos meditar ali no nascimento de Samuel, só para termos como base no nosso estudo de hoje. 1 Samuel 1, 24 a 28 diz assim: havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino, ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. O livro que nós estamos tirando como base chama essa idade, após a infância e antes da fase adulta, como fase das oportunidades. É a fase em que as crianças têm oportunidade de aprender, crescer, de serem educadas, de serem lapidadas. E aí ele começa fazendo a primeira afirmação. Ele diz: olha, é certo de que hoje as nossas crianças são quase que precipitadamente colocadas na escola. As crianças já nascem na escola, já nascem aprendendo. Tem criança que já nasce sabendo, criança hoje que já mexe num tablet, num celular, melhor que muito adulto. Ele diz: bom seria que essa fase não fosse precipitada, que as nossas crianças tivessem a fase de ser criança, a fase de brincar, a fase de não ter nenhum tipo de preocupação, e que quando chegasse a idade correta, aí sim, nós ensinássemos às crianças aquilo que é necessário. Então o autor diz que, embora hoje, desde muito pequenas, as nossas crianças já sejam entupidas de informação, há uma fase ideal para isso, e ele chama aquela fase ali após a infância e antes da adolescência como um estado intermediário, onde a criança deve ter oportunidade de desenvolver tanto sua vida exterior quanto sua vida interior, tanto seu caráter, seu intelecto, sua sabedoria, sua inteligência, mas acima de tudo é a idade principal para que a gente forme, eduque, crie, construa dentro de uma criança a sua identidade interior, a sua fé, a sua moral, os seus bons costumes. Então ele diz que é muito importante. E olhando para esse texto, de Ana, que devolve seu filho Samuel ao Senhor com todo carinho, com toda a dedicação, percebemos que vale a pena ensinar as crianças no caminho que elas devem andar. O texto tanto de Samuel quanto o texto de João Batista e de Jesus diz que os meninos, os textos são separados, mas em todas essas passagens, Samuel, João Batista e Jesus, diz que os meninos cresciam, e em estatura, eu vou ler depois o texto porque aí fica melhor, mas cresciam em estatura, cresciam em fé, cresciam em sabedoria, sinal de que a criança deve sim ser incentivada a crescer, mas tudo no seu tempo devido. Outra coisa interessante que esse texto
que eu estava lendo diz que enquanto Samuel crescia em estatura, em fé, em sabedoria, os filhos do próprio sacerdote Eli, a quem Samuel foi colocado para ser criado, os filhos de Eli se tornavam rebeldes, né? A gente conhece a história. Então você percebe que ali, embora Eli fosse um grande sacerdote, não ficou livre de ter dois filhos que foram rebeldes, diferente de Samuel, que foi se tornando cada vez mais um homem de Deus. Então esse período, diz o texto, é um período de oportunidades, de intimidade, de diálogo, de encorajar a criança para que ela se torne cada vez mais sadia, saudável, inteligente, mas que nunca se esqueça da palavra do Senhor e do propósito dela nessa vida, que é servir também e adorar o nosso Deus. Então ele diz que cada criança tem um modelo, tem um estilo, tem uma característica, tem uma personalidade. Ele diz que cada criança tem que ser compreendida e respeitada, certo? Mas que os pais têm poder e devem exercer esse poder de ensinar, repreender, educar a criança, principalmente nessa etapa, para que ela cresça um adulto saudável. Uma outra coisa também, ele diz que é o momento ideal para que haja educação bíblica, e aí ele usa como exemplo, a gente conhece, Eunice e Lloyd, né? Mãe e vó de Timóteo. Ele diz, olha, essas duas mulheres não perderam a oportunidade de ensinar ao jovem Timóteo os caminhos do Senhor, e tanto foi assim que Timóteo, quando cresce, se torna um grande homem de Deus. Então ele diz, essas duas mulheres, Eunice e Lloyd, são exemplos, modelos para as futuras mães, avós, de como uma mulher cristã deve lidar com uma criança dentro de sua casa, acima de tudo, ensinando a ela os caminhos do Senhor. E aí ele fala algo que nós já falamos aqui desde a primeira lição, é no lar cristão, é na casa do crente, é no lar onde o Espírito Santo habita, que o caráter de uma criança é formado, que o padrão de uma criança é formado, que os valores de uma criança são formados. Ah, pastor, pode ser que cresça e que se desvie? Pode. Pode ser que cresça e faça tudo errado? Pode. Mas é fato de que não é na escola, não é na vizinhança, não é no clube que a criança vai ter o seu padrão, sua moral, seu caráter, sua ética formado, mas sim em casa. E aí o autor deixa a seguinte pergunta para a gente: a Bíblia é o manual para que o caráter dessa criança seja formado. Ele pergunta, será que nós temos usado esse manual na criação dos nossos filhos, né, dos netos, dos sobrinhos, de toda criança que está ali sob nosso cuidado? Então ele diz, olha, a gente precisa resgatar isso. A Bíblia é o manual na criação saudável de uma criança, certo? Então essa é a introdução. O primeiro ponto que ele vai tratar aqui é sobre o desenvolvimento intelectual. Ele diz, olha, não é pecado você investir no desenvolvimento intelectual de uma criança, até porque o mundo hoje exige isso. Se você não investe intelectualmente numa criança, ela vai crescer e vai ser um adulto frustrado, vai ser um adulto que não vai ter oportunidade, talvez não vai ter emprego, não vai conseguir nada de bom. Então o fato de termos como prioridade a religião, a religiosidade, a fé, a espiritualidade, não significa também que a gente deve tirar as nossas crianças ou impedir que as nossas crianças tenham acesso à educação, a ensino, a formação. Então ele diz, o mundo de hoje exige muito das nossas crianças, e a carreira profissional também. Então ele diz, nessa fase, não é errado que um cristão, se possível, se puder, proporcione para o seu filho uma boa escola, uma boa educação, uma boa formação. E ele diz, o problema é quando os cristãos só dão valor a essa área, a área secular, priorizam mais a área secular e esquecem da área espiritual. Então ele diz, olha, é importante também esse tempo, porque esse tempo de pré-adolescência é onde a criança começa a se desenvolver e começa a passar mais tempo fora da supervisão dos seus pais, porque enquanto é criança, enquanto é bebê, a todo momento está com os pais, com os avós, com os tios, com as tias, mas quando a criança começa a ganhar
o tempo da escola, o tempo de talvez até ir sozinho em alguns lugares, frequentar alguns lugares sozinhos. Ele diz, é necessário que a gente redobre a educação em nossa casa, porque é a hora que a criança vai estar solta, e ela vai ter experiências de todos os tipos, algumas boas, outras nem tanto. Ela vai ter oportunidades de todos os tipos, algumas oportunidades boas, outras pecaminosas. Então ele diz, é necessário que tenhamos muito cuidado, muito cuidado. Então ele diz, olha, são experiências importantes para o amadurecimento, para o desenvolvimento e para que a criança saiba distinguir o que é certo e o que é errado. Mas tem um porém, a criança só sabe distinguir o que é certo e o que é errado com base nos valores que ela aprendeu em casa. Porque se a criança ou o pré-adolescente for decidir o que é certo e o que é errado, de acordo com o que ele escuta na escola, de acordo com o que ele aprende no mundo, na televisão, nos quadrinhos, com certeza a noção de certo e errado vai estar muito, muito diferente daquilo que a gente considera. Então ele diz, olha, é importante que também entendamos a fase de conquista, fase de independência, fase de crescer, mas é uma fase que precisa estar alicerçada pela palavra de Deus. Ele diz, nesse estágio, o filho começa a criar independência e já quer ter a sua própria decisão, já sabe o que quer fazer, já tem pensamentos, opiniões, ideias. Então ele diz, olha, o caminho para essa formação é difícil, é perigoso, e se nós negligenciarmos essa fase, a probabilidade da criança se tornar um adolescente, um jovem adulto, que faz escolhas erradas, é muito grande. Então ele diz outra coisa, muitas vezes com medo de errar, com medo de exagerar, com medo de ficarem mal com os filhos, os pais deixam de interferir na vida dos seus filhos, deixam de interferir, de mandar, de repreender, de disciplinar, de corrigir, porque hoje em dia, né, meu irmão? Enfim, então ele diz, hoje se vive uma época completamente estranha e instável, onde tudo é permitido, porque se vive na época da liberalidade, se vive na época do relativismo, onde tudo pode ser verdade, onde aquela verdade dos pais não é a verdade dos filhos, a verdade dos avós não é a verdade dos netos. Então ele diz, cuidado, é verdade que devemos dar liberdade, devemos permitir que as crianças cresçam, se desenvolvam, tenham liberdade, tenham independência, mas não deixe de corrigir, educar e disciplinar seus filhos, porque senão isso vai fazer falta lá na frente. E de novo, né, aquilo que eu costumo sempre dizer, a gente precisa valorizar os antigos fizeram tudo isso, e hoje nós estamos aqui. Quando eu digo antigos, são nossos pais, nossos avós nos criaram assim. Esse final de semana mesmo estávamos conversando um pouco sobre isso, dizendo, hoje você tem curso para tudo, tem curso para ensinar a criança a dormir, tem curso para ensinar a criança a falar, tem curso para ensinar a criança, enfim, a lidar com as emoções. Tudo bem se hoje a gente tem pessoas que estudaram e a gente tem opção, a gente tem oportunidade de fazer um curso desse, amém. Mas convenhamos, os antigos não tinham curso de nada, meu irmão. E todo mundo foi criado, todo mundo está aqui. Não tinha internet, não tinha psicologia da criança, não tinha essas coisas, não tinha terapia. E nós fomos criados. Estamos aqui saudáveis, todo mundo bem, todo mundo são, todo mundo educado, todo mundo criado, todo mundo grato pelos nossos pais, pelos que nossos avós fizeram. Então, se for possível estudar, se for possível usar ferramentas novas na criação da criança, amém. Mas se não tiver também, meu irmão, vamos fazer o básico, faz o feijão com arroz, porque fazendo o feijão com arroz, nossos pais, nossos avós nos trouxeram até aqui, e a gente está aqui. Não devemos nada a ninguém, certo? Não deixamos a desejar nada a ninguém, e fomos criados da forma, digamos, tradicional, da forma comum. Então ele diz, olha, sem correção, sem disciplina, sem proibições, sem repreensão, é impossível educar uma criança. Sem correção, sem disciplina, sem proibição, sem exercer autoridade, é impossível educar uma criança. Ele diz, é obrigação, é dever dos pais, tanto para ele, quanto para a própria criança, porque é aquilo que a gente escuta, né, dos nossos pais, que eles nos dão limites para o nosso próprio bem,
Porque a criança, um pré-adolescente, um adolescente não sabe o que escolher, não tem ainda suas faculdades mentais completamente definidas, não sabe ainda totalmente o que é certo e o que é errado. Então, se o pai se exime de corrigir, disciplinar, educar, corrigir, orientar a criança, ele está fazendo mal tanto para ele quanto pai, porque está deixando de ser pai, está deixando de ser mãe, e está fazendo mal para a criança, porque aquela criança vai crescer sem uma referência do que é certo, o que é errado. Salmo 32:8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Então ele diz, olha, a única forma, é claro que o Espírito Santo tem que agir, né? Mas humanamente falando, ele diz assim, a única forma de se evitar o erro na criação dos filhos é seguir o que a Bíblia diz. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. É claro que a gente sabe que isso aqui não é uma matemática. Como eu disse, a criança cresce e depois de adulta pode fazer tudo diferente do que a mãe e o pai ensinou. Mas a forma mais básica de não errar, de não carregar culpa na criação dos nossos filhos é usar a Bíblia. Ensina a criança no caminho que deve andar e ela não vai se desviar. Então você vê que esse ponto 1 que eu acabei de falar, fala do crescimento intelectual da criança, mas a todo momento a Bíblia faz parte, a todo momento a palavra do Senhor faz parte. Segundo ponto aqui, ó, é o desenvolvimento moral da criança. Ele diz assim, ó, é exatamente nessa fase que a criança aprende a sua moral, o que é certo, o que é errado, o que convém, o que não convém, aonde ela pode ir, aonde ela não pode, o que ela pode fazer, o que ela não pode. Então ele diz, olha, a criança tem a tendência, na sua grande maioria, de obedecer. Então é a hora que os pais precisam usar dessa obediência, dessa atenção, dessa dependência que a criança tem dos pais para ensinar a moral. Então ele diz, é hora de ensinar respeito a todos, irmãos, todos, até quem não é da nossa religião. É hora de ensinar a verdade, e a verdade a gente sabe que é a palavra do Senhor, a gente não negocia. É hora de ensinar honestidade, confiança, e a gente sabe que confiança a gente deposita só em Deus. É hora de ensinar aos nossos filhos a serem leais, terem humildade, domínio próprio, a serem justos, ou seja, terem posição a favor da justiça, serem gratos por tudo que têm, sempre lembrando e sempre reconhecendo que há famílias e há pessoas numa situação muito pior do que a nossa. Ainda que a nossa vida seja difícil, ainda que a nossa família não tenha tudo que gostaríamos de ter, sempre tem alguém numa situação muito pior do que a nossa. E se a gente não ensina as crianças desde pequenas a serem gratas, elas vão se tornar adultos completamente problemáticos. Ensinar também pureza, santidade às crianças. Se não aprender desde pequeno, meu irmão, vai ser difícil. Então ele diz, olha, viver é um constante aprendizado de quem Deus é e do que Ele deseja que eu seja. E a gente precisa incutir isso nas crianças. Viver é um constante aprendizado de quem Deus é e do que Ele deseja que eu seja. Até porque, meu irmão, se a gente não ensinar para a criança o que Deus deseja que ela seja, ela vai aprender na escola que ela pode ser o que ela quiser. Homem, mulher, lagarto, ET e outras coisas mais. Então, cuidado. Ensine às crianças quem Deus é e o que Deus quer para elas. Aí ele diz assim, ó, Deus tem que ser o referencial de caráter para essa criança. Ela tem que ser estimulada a ser aquilo que Deus deseja dela. E o que Deus deseja dela? Que ela viva para a glória de Deus e a sirva com fidelidade. Então ele diz, não permita que a sua casa perca esse referencial. A criança tem que ser estimulada a buscar a Deus e ser feliz no que Deus a fez. Então, uma criança deve ser ensinada a confiar em Deus, depender de Deus, amar a Deus e adorar ao Senhor. A fixação, de novo, dos padrões morais de uma criança tem que estar na família, porque se a moral não estiver na família, de novo, ela vai aprender em outros lugares
E fora da família, fora da igreja, a gente sabe qual é a moral que o mundo tem, né? Para não dizer que não tem moral nenhuma. Então ele diz assim, não se engane. Há muitos pais que acham que podem deixar para depois esses assuntos, né? Que hoje são assuntos difíceis, porque há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, você não precisava ensinar para uma menina que ela é menina, nem para um menino que ele é menino. Precisava, mas hoje você precisa. Há 10, 15 anos atrás, você não precisava ensinar para uma criança que ela precisa tomar cuidado com esse tipo de ensino, que Deus a criou assim, que Deus quer que ela seja daquela forma, que ela nasceu assim porque Deus quis. Ela não é fruto do acaso, nem da escolha dos seus pais, né? Embora hoje, com a inseminação artificial, você já até acha que possa escolher se você quer um menino ou se você quer uma menina, mas quando a concepção é normal, é natural, a criança nasce aquilo que Deus quer. A criança que vem é aquela que Deus desejou. Então, a gente precisa ensinar isso. E ele diz, olha, é um erro pensar que as crianças podem crescer. E lá na frente a gente ensina os valores. Lá na frente ela aprende. Não, ensine desde pequena. E aí ele faz mais uma pergunta e diz, o que você tem feito para fomentar, para alimentar? Qual semente você tem lançado para que o caráter do seu filho seja um caráter de Cristo? Aí ele deixa essa pergunta. A primeira foi, você tem usado a Bíblia para conduzir a criação do seu filho? A segunda é, o que você tem feito para que o caráter do seu filho seja mais parecido com o caráter de Jesus? Terceiro ponto aqui, o desenvolvimento espiritual, mais importante, né? Ele falou do intelectual, falou do moral e vai terminar com o espiritual. E aí ele diz algo que eu falei aqui há poucos dias atrás, né? Na igreja, tenho repetido, ele diz, a religião da criança, ele diz assim mesmo, a religião da criança está baseada na autoridade de seus pais e na imitação. Depois ela vai crescer e vai tomar a decisão de fé. Mas ele diz, não se engane, tenha autoridade, exerça influência. Ele diz, lidere, porque a religião da criança está baseada na autoridade dos seus pais. Vamos à igreja, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos cantar, vamos falar com Deus. E também, ele diz, na imitação, porque a criança vai aprendendo, imitando, olhando, reproduzindo o que seus pais fazem. Por isso que eu tenho dito, é muito importante que vocês tragam seus filhos para a igreja. É importante que as crianças venham, ainda que elas não entendam nada, fiquem dançando no corredor, igual domingo passado e domingo agora elas estavam dançando no corredor e correndo, não importa. Elas vão crescer nesse ambiente e vão criando dentro delas essa noção de que é bom servir ao Senhor. E depois, quando se tornarem adultas, com os princípios assimilados por seus pais, aprendidos, imitados em casa, eles vão decidir se querem servir ao Senhor ou não. Então, a criança, ela pensa concretamente. Ela não raciocina, digamos assim, não faz raciocínios lógicos muito grandes. Ela olha, vê seu pai orando, ela ora. Ela vê seu pai cantando, ela canta. Ela vê o seu pai sendo justo, santo, misericordioso, ela vê sua família perdoando, ela perdoa. A criança, ela pensa concretamente. E aí o autor diz algo muito importante, ele diz, a criança olha para a sua casa e tenta encontrar ali o lar celestial. E é claro que nós somos pecadores, mas a gente precisa entender, olha que responsabilidade. A criança olha para casa e tenta verificar na sua casa sinais de um lar eterno, de um lar celestial. E se a criança não vê isso, isso é um mau testemunho horrível. Ele diz, a criança olha para o seu pai e tenta ver nele traços do Pai eterno, que tanto escuta falar na igreja, que tanto escuta falar na Bíblia. É claro que depois vai crescer, como eu, e entendi que meu pai era um pecador, cheio de falhas e defeitos, que merece meu amor, meu respeito, mas que eu não poderia compará-lo ao Pai celestial. Mas uma criança não, uma criança sempre vai buscar dentro de casa referências desse Pai celestial, desse Pai eterno, certo? Então ele diz, olha, a criança tem que ter em casa modelos, não que haja perfeição, mas ele tem que ter, ele diz, a criança tem que encontrar em casa amor, justiça, santidade, misericórdia. Se a criança não encontrar isso em casa, ele diz, ela vai procurar no mundo. E ele diz algo muito interessante também,
Ele diz, olha, uma criança, ela não respeita só a autoridade dos pais. Ela tem como autoridade também, às vezes, o fulaninho do YouTube, o fulaninho que canta, que é famoso, o professor. Tudo isso para uma criança são pessoas que têm autoridade. E se o pai, a mãe não exercer essa autoridade, qual vai ser a autoridade que ela vai ouvir? Fulaninho do YouTube, fulaninho da televisão, fulano famoso que canta coisas horrendas e obscenas, o professor da escola. Ela vai ter essas pessoas como autoridade, porque são pessoas que estão acima dela. Então ele diz, cuidado, que nós oremos e busquemos ser para as nossas crianças as autoridades que elas buscam, porque senão ela vai buscar autoridade lá fora, e aí a gente sabe que eles vão ouvir, né? Essa semana circulou em muitos WhatsApps aí, um professor dando aula, e ele diz, eu não sei qual era o nível, mas devia ser já para adolescente, ele diz que o ladrão estava trabalhando, que o ladrão é um trabalhador. E aí o aluno diz assim, mas professor, imagine, o senhor trabalha e compra um carro, e aí uma pessoa que não trabalha vem com uma arma e rouba do senhor, o senhor acha isso justo? Aí o professor diz, ele estava trabalhando, o ladrão também está trabalhando. E aí a secretaria lá de educação, acho que do Paraná, não sei, falou que vai tomar as medidas, mas é isso que as nossas crianças escutam na sala de aula. Então, se nós não somos autoridade, esse professor vai virar autoridade. E aí a gente não percebe por que com o passar dos anos, nossas crianças vão para escolas, vão para a faculdade e mudam completamente. Temos exemplo aqui na igreja, não vou dar não, enfim, já foi aqui da igreja. Pessoas que eram de uma forma, passaram 3 anos na faculdade, 4 anos na faculdade e simplesmente viraram outras pessoas. Porque os professores da faculdade, os amigos da faculdade se tornaram autoridade para ela. E a fala deles, a verdade deles é mais importante do que a fala dos pais, do que a fala da palavra de Deus. O filho precisa de um lugar onde justiça, santificação, misericórdia, louvor acontece. Se as crianças não encontrarem isso no ambiente familiar, ele diz, ele vai procurar em outro lugar. Então, dependendo da estrutura familiar, ele diz, a criança vai desenvolver atitudes positivas ou negativas. É igual eu já falei aqui na igreja. Não se engane, a gente não engana os filhos. Se seus filhos percebem que para você vir ao culto é um fardo, vir ao culto é uma obrigação, vir ao culto é algo penoso, ele vai perceber. E quando ele tiver maiorzinho, ele vai lidar da mesma forma. E talvez nunca mais venha. Então ele diz, a maneira como uma criança é criada, ela vai desenvolver atitudes positivas ou negativas com Deus, atitudes positivas ou negativas com a igreja, atitudes positivas ou negativas com o cristianismo. Tudo vai depender, repito, não é uma matemática, a criança pode crescer e fazer tudo diferente, mas no geral, a forma como aquilo que a criança vê dentro de casa vai influenciar, com certeza, quando ela crescer. Então ela diz, essas atitudes, elas vão sendo criadas, passo a passo, ano a ano, culto a culto, educação a educação, repreensão a repreensão. Ele diz, é um amadurecimento intelectual, espiritual, emocional, mas a gente precisa fazer isso, fazer esse acompanhamento. Dá trabalho. O problema que eu tenho percebido hoje, embora eu ainda nem seja pai, é que muitos pais não querem ter trabalho. A gente vive num tempo tão corrido, né? Onde hoje em dia, às vezes, as mães precisam ter dupla jornada, precisam trabalhar em casa, trabalhar na rua, os pais, às vezes, precisam ter 2 empregos. Então, assim, os pais estão extremamente cansados, estressados, atarefados, então os pais não querem ter trabalho. Então, joga um celular na mão da criança, joga um tablet na mão da criança e deixa a vida me levar. Deixa que a escola ensina, deixa que a igreja ensina, deixa que o cursinho ensina. Então a verdade é essa, criar moral, caráter, espiritualidade numa criança dá trabalho. E aí o texto, novamente citando o texto de Lucas, Lucas diz, os meninos cresciam, tanto de João Batista quanto de Jesus, em estatura, sabedoria e graça. Então se o próprio Cristo e o próprio João Batista, que desde o ventre já era cheio do Espírito, cresceram, o que nós temos que fazer com as nossas crianças? Incentivá-los a crescer na graça, na estatura
e na sabedoria. E aí, caminhando para o final, o autor diz assim: pais, vocês são responsáveis pela educação de seus filhos. Vocês são aqueles a quem Deus vai cobrar a educação de seus filhos. Aí ele diz: mas dentre todas as educações, a religiosa é a mais importante. Aí ele faz um alerta que eu também já fiz aqui na igreja. Ele diz assim, ó: não transfira para a igreja, não transfira para a escola, não transfira para babá. Sei que, né, lá em casa nós sempre tivemos babá. Não transfira para os avós, embora os avós sejam importantes na ajuda. Os pais são responsáveis por educar uma criança, por formar o caráter, a moral e principalmente a fé, a espiritualidade. Ele diz que a igreja pode ajudar, mas não é tarefa da igreja, não é função da igreja educar uma criança, mas sim seus pais. E aí ele termina também com mais uma pergunta. A primeira foi: você tem usado a Bíblia para educar suas crianças? A segunda foi: o que você tem feito para ajudar o caráter do seu filho ser um caráter de Cristo? E a terceira e última pergunta, ele fala: você tem se preocupado em construir uma geração mais forte espiritualmente? Essa talvez seja a pergunta, né, mais crítica e mais difícil, porque a cada ano que passa a gente percebe que as gerações mais novas se tornam cada vez mais relaxados, relapsos com o Evangelho, cada vez mais afastados do Evangelho. E é claro, de novo, a Bíblia diz que no final dos tempos o amor se esfriaria e talvez será que se acharia fé na terra. Então a gente sabe que também a Bíblia está se cumprindo, mas será que parte disso não é culpa nossa? Que nós não temos formado crianças espiritualmente fortes para que resistam na escola, na faculdade, na praça, na internet? Será que a culpa também não, será que parcela dessa culpa não seja nossa? Será que as crianças não têm sido fortes porque nós, enquanto pais, não temos nos dedicado? E aí ele deixa essa provocação que a gente precisa fazer. Então, querido, só reforçando, é durante os anos da pré-adolescência em que o mundo intelectual, moral e espiritual das crianças são formados. É o período em que o pai e a mãe têm todo o poder ainda para influenciar aquela criança, porque dali para frente, quando atinge a adolescência, quando atinge a maioridade, aí a gente tem que entregar na mão de Deus e pedir que a vontade dele seja feita. Então, o autor nos traz esse chamamento, que nós, principalmente aqueles que ainda não têm filhos como eu, ou que têm crianças pequenas, atentemos, principalmente a essa faixa etária, a partir dos 5 até uma pré-adolescência, porque é o momento em que a gente vai conseguir criar, formar, inculcar na mente da criança aquilo que ela tem que ser, serva do Senhor e viver para a glória do nosso Deus. Amém? Pode encerrar, Ilana.